Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais essa meditação do Senhor. E hoje a igreja celebra o 19º domingo do tempo comum. Também celebramos um dia tão importante, para nós, o Dia dos Pais, para todos os papais que hoje têm a missão muito grande, de levar a palavra de Deus, de permitir, iluminar, guiar o caminho dos seus filhos, dos nossos filhos, para o caminho de luz, para o caminho de Deus. Por isso não é fácil, então queremos pedir também, neste dia, tão importante para nós, que nós possamos rezar por todos os papais, que estão aqui batalhando, lutando diariamente para dar o sustento para os seus filhos, que querem o melhor para os seus filhos, e aqueles que estão perturbados, aqueles que não querem estar presente com o filho, não querem conhecer o filho, não querem falar mais com o filho. Vamos rezar por todos esses pais que são ignorantes, com arrogância, enfim. Vamos permitir que o Espírito Santo de Deus possa estar junto com eles também neste dia tão importante, iluminar o coração de cada um deles. Amém? Vamos colocar em oração então. Hoje nós estamos celebrando então o 19º domingo do tempo comum e o evangelho é longo, Por isso, abre o seu coração, permita que a palavra de Deus entre de fato na sua vida, no seu coração. Então vamos ouvir o evangelho tirado de São Lucas. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Vendei vossos bens e dai esmola. Fazeis bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa, e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim a o encontrar. Mas ficai certo, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos os esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal da sua casa, para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado, e numa hora imprevista ele o partirá ao meio, e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, que evangelho extenso, mas ao mesmo tempo maravilhoso. Hoje Jesus conta algumas parábolas,
Então, se realmente nós fôssemos aqui falar versículo por versículo, realmente ia ficar muito extenso, né? E aí a gente tira alguns itens aqui, alguns versículos importantes, para que o Espírito Santo de Deus possa nos conduzir, agir em nossa vida e pedir, né, a graça e a proteção de cada um de nós nesse dia tão importante. Vale muito a pena, antes de tudo, a gente recordar, e vamos ter que lembrar isso, né? Porque a nossa vida é tão corrida, tantas coisas acontecendo, mas nós temos que lembrar que Jesus, quando toma essa decisão de ir para Jerusalém, né? Tomar a decisão é realmente tomar a cruz. Ali Jesus, que já sabia e sentia no coração e sabia que indo a Jerusalém tudo ia acontecer, né? Então é tomar a cruz, é uma decisão de fato que Jesus precisava tomar, e ele toma essa decisão de ir para Jerusalém. Assim somos nós, já iniciamos aqui, de também tomarmos uma decisão, essa conversão, a mudança de conversão na nossa vida, né? E nós temos que ter essa transformação. Às vezes, muitas vezes, as pessoas vão se transformando, né? Vão mudando conforme ao passar do tempo, ao passar dos anos, né? Agora nós estamos aí, Dia dos Pais, muitas pessoas eram terríveis, né? Faziam de tudo. E aí quando se transforma no pai, né? Vira um papai, e aí a mente vai mudando, né? Vai crescendo, vai fortalecendo. Então perceba, algo na vida, precisou algo na vida para ele ser transformado. Então assim, de fato, a nossa vida hoje, ela precisa ser transformada, e eu tenho que tomar essa decisão. E a decisão tem que partir de mim, assim como Jesus, ao decidir ir para Jerusalém, ele toma essa firme decisão de ir para a cruz, né? Então, meus queridos irmãos e irmãs, nesse caminho de ir para Jerusalém, ele encontra certas ocasiões, né? Algumas situações, enfim, e nós temos que recordar, porque vale a pena. Então, nessa primeira caminhada de Jesus aí para Jerusalém, ele tem essa visita importante entre Marta e Maria, onde nós ouvimos, né, que Marta estava muito atarefada, preocupada, e a gente também anda preocupado com tantas coisas, mas Maria se preocupou com a melhor parte, em ouvir a voz de Deus. Jesus nos ensinou então por mais corrido que seja para nós temos que ter o tempo para Deus, né, de querer ouvir a Deus. Aí Jesus continua, né, e aí algo maravilhoso, né? Que Jesus, nessa preocupação, ensina a cada um de nós a rezar. Nós ouvimos isso, né? E eu comentei muito sobre a fórmula, né? Como Jesus deixasse uma fórmula de um bolo, né? Uma receita, onde ele passa a fórmula. Mas antes de tudo, é a forma que nós rezamos, né? Que tem que ser com amor, que tem que ser do coração. Então nós aprendemos a rezar o Pai Nosso, mas tem que ser rezado verdadeiramente, né? E aí Jesus, continuando de fato essa caminhada, né? Jesus nos coloca algo sobre a preocupação da ganância, né? Porque hoje parece que nós queremos, e aí eu ganho, eu quero mais, enfim, Jesus falando sobre tomar cuidado com todo tipo de ganância. Que coisa maravilhosa que Jesus vem nos falando, nos conduzindo, né? E hoje Jesus não deixa algo para trás, né? Pelo contrário, nessa caminhada que Jesus vem fazendo com os discípulos, com os apóstolos, né? Indo para Jerusalém, hoje, né? Esse evangelho que Jesus já inicia falando assim, ó: não tenhas medo, pequenino rebanho. E eu fico pensando, né, a igreja quando Jesus inicia, então, porque Jesus inicia a igreja, né? E ali naquele momento ainda era apenas 12, né? E aí, claro, né, eles vão levando a palavra de Deus, então a igreja está se formando, né? Está pegando esse corpo. Então era pequenino rebanho de fato, né? Hoje nós podemos dizer que o cristianismo é uma das maiores religiões do mundo, né? Mas ao mesmo tempo ainda assim pequenino rebanho, porque muitas vezes nós trazemos como tradições, né? Porque eu sou batizado, tal, fui criado, mas nós não permitimos que essa luz que é Jesus ilumine a nossa vida.
E Jesus vem dizer o tempo todo: não tenhas medo, pequenino rebanho. E ele vem dizer para mim hoje: não tenha medo. Você confia em mim, né? Você acredita em mim? Você de fato sabe que eu sou o verdadeiro Deus, né? Jesus é a luz. Lembra que quando nós recebemos no batismo, né? O batismo do Senhor, nós recebemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Nós somos batizados. E é claro que nós somos pequenininhos, né? E nós não vamos lembrar naquele momento a luz que o nosso padrinho ali, ou madrinha estava segurando, né? A vela acesa. Mas quando nós temos algum batizado, nós renovamos o nosso batismo, né? A profissão de fé. E nós vimos essa luz. Essa luz é Jesus, simboliza Cristo. E essa luz que nós recebemos lá no batismo é a mesma luz que nos conduz até hoje junto a Deus. E nós temos que permitir que essa luz nos conduza, né? E por que pequenino rebanho? Porque de fato as pessoas hoje não são conduzidas pela luz. Principalmente hoje a juventude. A juventude hoje parece que quer ser criado nas trevas, né? Quer viver na escuridão, longe das coisas de Deus. Não acreditam em Deus, não falam em Deus. E aí eu não posso nem dizer que eu não sei, tá? Não posso nem dizer se é da família ou não, porque eu já vi casos em que a família faz de tudo, né? Apresenta, fala, conversa, mas essa pessoa é transformada de uma forma ignorante. E é por isso que eu falo que isso depende de cada um de nós, de tomar essa decisão, né? De tomar a nossa cruz. E infelizmente alguns demoram para a conversão. Então, quanto antes nos convertermos, né, estarmos junto de Deus, melhor, porque hoje nós ouvimos várias histórias, né, várias parábolas. E Jesus deixa claro que nós não sabemos o dia e a hora que ele vai voltar. Por isso Jesus deixa claro hoje que nós devemos estar vigilantes, né? Porque eu não sei, nós não sabemos. Jesus pode voltar a qualquer momento. Quando será isso? Nós não sabemos. Mas ficais certos, Jesus deixa claro, mas ficais certos, se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão ia chegar, ele não deixaria que roubasse a casa, né? Ele estaria ali acordado. Jesus deixa claro para nós que nós não vamos saber a hora que ele vai voltar, mas que nós devemos estar preparados. E como é essa preparação, né? Essa preparação, de fato, é estar com rins que os vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Meus queridos irmãos e irmãs, esse gesto, esse ato, né, de estar com os rins cingidos é algo relacionado ao serviço, né? De estarmos a serviço do próximo, de estarmos a serviço do outro, né? Amando o próximo e com as lâmpadas acesas. Meus queridos irmãos e irmãs, eu penso assim, a luz de Cristo é algo maravilhoso na nossa vida. Nós temos que permitir que essa luz entre. E falando sobre luz é algo tão importante, porque se a gente parar para pensar, se nós acendemos a vela no meio da escuridão, né? A gente acende a primeira vela e ela começa a iluminar, né? Ela começa a me dar essa visão, essa luz, né? Então aquela pessoa que estava nas trevas, não enxergava nada na escuridão, passa a enxergar por conta da luz. Essa luz é Jesus. Jesus que ao tomar a decisão de ir para a cruz, Jesus na cruz, por quê? Porque Jesus morreu por cada um de nós na cruz. Jesus que dá vida, né? Jesus sendo a luz, ele dá a vida na cruz por cada um de nós. E o que acontece com a luz da vela acesa quando você acende? Perceba que ela vai dando a vida, né? Ela vai dando a vida para mim. Por quê? Porque ela vai derretendo. Então vamos dizer que a vela vai morrendo, né? Ela vai derretendo, ela vai morrendo, ela vai se consumindo para dar vida, aliás, para dar luz para nós. Olha que coisa. Jesus é essa luz que deu a vida na cruz por mim, por você. Assim faça um teste, coloque a vela, fique no escuro, né, e acenda. Ela ali naquele momento ela está sendo a sua luz, ela está iluminando a sua vida.
e ela vai se consumindo, vai derretendo, né? Então ela vai morrendo, né? Para dar vida, para dar luz para mim e para você. Meus queridos irmãos e irmãs, Jesus deu a vida para mim, deu a vida para você, para que nós pudéssemos entrar no céu. É tão maravilhoso isso, que Jesus fala assim, ó, foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Meus queridos irmãos e irmãs, isso aqui é algo que nós não podemos esquecer. É do agrado do Pai, é do agrado de Deus dar a nós o reino dos céus. Então está aqui a promessa de Cristo, a promessa de Deus. É do agrado do Pai dar por herança a cada um de nós a vida eterna. Basta, meus queridos irmãos e irmãs, nós estarmos junto de Deus, nós amarmos o próximo, estar com os rins cingidos, né, a serviço do próximo, amando o próximo. E aí finaliza, né, porque como eu disse, esse evangelho é extenso, mas eu tirei aqui pontos importantes. Finaliza dizendo o quê? A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Então não ache você que porque vive na igreja, né, porque está sempre em oração, que você tem algo a mais que outra pessoa que não está na igreja. Pelo contrário, nós que conhecemos, que nos dedicamos, que estamos cada vez mais na igreja, a quem muito foi confiado, muito mais será exigido. A quem muito foi dado, muito mais será pedido. Então, meus queridos irmãos e irmãs, não será fácil. Nós temos que nos dedicar cada vez mais. E aí, com certeza, nós nos veremos na eternidade. Eu não tenho dúvida disso. Mas para isso, que possamos estar junto de Deus, tomar a livre decisão de amar o próximo, de tomar a nossa cruz, de estar com Jesus e permitir que Ele nos conduza a essa vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe muito a cada um de vocês e até a próxima, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E feliz Dia dos Pais a cada um de vocês. Deus abençoe.